Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da classe do Jardim de Infância. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E se você gostar do nosso conteúdo, antes de terminar o vídeo, já deixa seu like ou deixa já para você não esquecer. Convido também você a fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. Você vai ser muito bem-vinda, poderá contribuir com as suas sugestões e conhecer as sugestões tanto minha quanto de outras professoras. Vamos dar início à nossa lição número 12. E desde já quero perguntar para você, como que você está organizando o encerramento do semestre, do trimestre de vocês, sabendo que semana que vem é a nossa última aula. Como que você vai encerrar o teu trimestre? Você já pensou nisso? Na primeira aula eu trago sugestões de como fazer isso, né? De algumas sugestões de como encerrar o teu trimestre. Se você gostar das sugestões, pode pôr em prática, tira foto, compartilha conosco no nosso grupo do Telegram, deixa o seu comentário aqui. E se você vai fazer de uma outra forma, comenta conosco também. Vai que a sua sugestão pode nos ajudar. Amém? E agora vamos aprender a lição 12 que fala assim, ó, Jesus ensina a orar. Trago aqui vários hinos que falam sobre a oração. Em particular, eu gosto muito do último ali, que é a oração da Cristina Mel. Acho muito bonitinho nas minhas ministrações. Sempre que eu posso, eu encaixo esse hino também, certo? E agora vamos para o próximo, que vai falar para nós sobre o memorizando, que diz assim, ó, se crerem, receberão tudo o que pedires em oração. Se você, professora, gosta de dar uma lembrancinha para o seu aluno, olha só que bonitinho, pode ser um marca-bíblia, pode ser um imazinho, pode ser no pirulito, coladinho, ele leva ali o textuário e na hora que ele estiver falando, né, é facinho de memorizar, é só para ele guardar mesmo no coraçãozinho deles. Aqui eu não coloquei o textuário, mas embaixo, aonde está o versículo, mas embaixo está ali, ó, Mateus 21, 22, certo? E a sugestão de história, deixei esse link para vocês aqui, a professora contando a historinha do reloginho da oração, achei muito bacana a forma que ela aborda, o que ela fez ali, ela ensina mais ou menos como faz, e eu trago também outras sugestões para vocês da bonequinha da oração, que é muito bonitinha, conforme a idade dele, se você vê que é atrativo, é interessante você, né, colocar, ela fecha o olhinho, é bem bacana. Tem ali aquele reloginho que você pode pedir para eles trazerem um CD velho e você colar, né, no CD, recorta e cola no CD ali para eles e monta como se fosse um reloginho para eles estarem ali orando ao Senhor. E tem um outro modelinho também para você fazer. Então, trouxe ali algumas sugestões do relógio de oração. E aí eu quero falar com vocês sobre como que você vai abordar essa aula. Não é para nós ensinarmos a criança a orar o Pai Nosso, né? Eles oram isso, repetem isso várias vezes, a gente vai fazer com que eles entendam o Pai Nosso. Então, o que que contém nesse Pai Nosso? A gente vai primeiro explicar o que que é orar. Primeiro de tudo, é explicar que orar é falar com Deus. Não tem outra explicação, não tem outra definição. Você vai falar com Deus. O que acontece é que as pessoas escutam, você vai pedir para o Papai do Céu. E não é assim. A gente conversa, a gente louva ele, a gente adora ele, a gente chama ele, né? É maravilhoso você ter esse tempo de oração com Deus, falar com Deus, ouvir Deus, estar nos braços de Deus. É muito bom, então é isso que a gente precisa ensinar as crianças, não só pedir para o Papai do Céu, né? Eu sempre tenho algumas pregadoras que sempre falam assim, tratam Deus como se fosse um Papai Noel. Só pedir, só pedir, só pedir. Não é isso mesmo. Por isso que eles estão aí na escola, sobre a sua responsabilidade para você ensinar isso para eles. Então, vamos ensinar também como deve se orar, porque em Mateus 6:5 fala sobre isso, né? Daquele fariseu que ficava orando em voz alta e se autoafirmando, né? Se dizendo, ai, como ele era santo, como ele era maravilhoso, como, né? Era uma oração mais para ele mesmo. E aí mostra, né? O outro ali orando, né, dizendo assim, pobre de mim, ai de mim que sou um pecador. Então é assim que a gente tem que chegar, né, orando ao Senhor. Ele fala assim, ó, tranca no seu quarto, no seu secreto, é você e ele. É ali que você vai abrir seu coração, é ali que você vai falar com ele. Então o Senhor já está ensinando como que você deve fazer.
Então a gente vai vendo ali que nesse primeiro momento, quando ele fala Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, ele está fazendo uma adoração a Deus e se referindo a Deus como Pai. Quando Cristo morre por nós, derrama o seu sangue por nós, nós somos então agora co-herdeiros de Cristo, somos filhos de Deus. A Bíblia fala que todos aqueles que o receberem têm o direito de ser chamado filho de Deus. Então, nós somos filhos de Deus, nós temos que aprender a nos relacionar com o Pai. E aí, depois, a gente fala também, né? Ali que ele fala assim, ó, pedimos para que ele faça a sua vontade. Quando a gente fala assim, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é isso que a gente tem que pedir. Às vezes a gente fica lutando para fazer as coisas com as nossas forças, do nosso jeito, e esquecemos de pedir e perguntar para o Senhor qual é a sua vontade. Nos ensina a fazer a tua vontade, porque a vontade do Senhor é boa e agradável. Às vezes, o nosso olhar, a nossa visão é muito curta, a gente não consegue ver o para frente, a gente só vê a situação do presente. E aí o que acontece? O Senhor já vê além. Então ele dá livramento, ele fala, não, vou tirar isso porque eu sei que vai acontecer lá. E nós, humanos e pecadores como somos, nós não entendemos a vontade de Deus e às vezes nos revoltamos. Ah, o Senhor não me ouve, o Senhor me abandonou, o Senhor não olha para mim, né? Enfim, em seguida a gente tem ali, pedimos para que ele faça a sua vontade na nossa vida, apresentar a ele as nossas súplicas, né? Que ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Perdoai as nossas ofensas. Então, a gente está falando ali, apresentando ao Senhor o que nós precisamos. Esse pão nosso de cada dia, a gente pode mostrar para as nossas crianças que é pedir, né, a alimentação, o cuidado de Deus, mas se a gente for, né, aprofundar esse texto, é tão lindo porque a gente entende que a palavra de Deus é o pão nosso. Porque naquela tentação quando o diabo vai até Jesus, ele fala, né, por que não transforma essas pedras em pão? E aí ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, olha que lindo, né? Então, é isso que ele está pedindo. Olha que todos os dias o Senhor me deu uma palavra que procede de ti, né? Que você tenha tempo de ouvir essa palavra de Deus. Mas para as nossas crianças que são ainda pequenininhas, né? A gente pode descrever dessa forma para eles ali. Ele está pedindo para o Senhor. Porque, na verdade, as nossas orações, se nós formos observar, as orações que nós temos feitas ultimamente é apenas para pedir coisas para este mundo material. As crianças também, porque elas aprendem conosco. A gente pede para pagar conta, a gente pede por saúde, a gente pede por emprego, a gente pede por casa, por carro, por casamento, entende tudo que as coisas para quê? E na verdade a oração toda é algo para o reino, é algo para nos levar perante Deus, inclusive o próprio perdão. Perdoe as nossas falhas, esse é o início da nossa oração. Nós chegamos à presença do Senhor, né, nos humilhando a Ele, reconhecendo o quão pecador nós somos, e se não for a graça de Deus sobre nossas vidas, nós já estaríamos consumidos neste mundo. Então chegar e falar, Senhor, eu sou pecadora, o Senhor vem sobre minha vida, o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor, e vai apresentando, Senhor, as tuas petições. Quando nós chegamos e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, confessando todos os pecados que nós lembramos. Às vezes a gente chega na presença do Senhor e fala, Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Mas por qual pecado que você está pedindo perdão? Porque o Senhor, imagine que cada pecado fosse uma sujeirinha no seu corpo. E aí você vai falar, Senhor, lava meu corpo. Mas qual parte do seu corpo? Aonde está a sujeirinha? Aí você fala, Senhor, me perdoe porque eu menti. A mesma boca que eu uso para pregar a tua palavra, eu usei para levantar um falso testemunho. E vai se humilhando na presença do Senhor, pedindo para que Ele purifique seus lábios, porque você reconhece que o pai da mentira é o diabo e você não é o filho do diabo. Você está repreendendo isso da tua vida. Que o Senhor tire isso de você, sabe? E aí você vai confessando e trabalhando isso com Deus. Para as nossas crianças, a gente vai fazer, vai pedir perdão pelo pecado. Se você desobedeceu a sua mãe, se
você desobedeceu, se você bateu, enfim, vai mostrando quais os pecados, dando esses exemplos de pecado para a criança e ensinando eles a falar, perdoa, porque a palavra do Senhor diz honrar pai e mãe, e eu desonrei quando eu gritei com meu pai, quando eu respondi a minha mãe, quando eu desobedeci eles, certo? Para eles poderem entender que a gente chega na presença do Senhor, não é aquela oração rapidinha, não, é se arrependendo. E se arrepender não é falar da boca para fora, é você sentir lá de dentro de você o peso daquele pecado que tá te incomodando, que tá te afastando de Deus. E confessar diante dele e vai orando e chorando e suplicando o perdão de Deus até que você sentiu que o Senhor lavou aquilo de dentro de você. É algo maravilhoso. A gente não consegue expressar isso para as nossas crianças, por isso que a gente vai ensinar com palavras para eles. Chega na presença do Papai do Céu e fala o que você fez de errado, se você brigou com um colega, se você foi injusto com ele. Vai dando exemplos da realidade das suas crianças para eles entenderem como que deve se portar neste momento. E lembrando que não é só isso, porque a oração continua, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Às vezes é muito difícil chegar e pedir perdão para alguém que nós ofendemos, não é mesmo? Mas, olha, eu acho que é mais difícil para a gente liberar o perdão para uma pessoa que nos fez mal. E às vezes a pessoa nem vem pedir perdão para nós. A pessoa fala o que quer e acha que está certo com a razão e aquilo te fere, te machuca e aí vai embora. E a pessoa não reconhece, acha que estava certo na atitude que ela teve, nas palavras que ela falou, e aí você tem que chegar e dizer: Senhor, eu perdoo essa pessoa, eu tiro esse sentimento ruim, e até esse perdão é algo divino. Não é uma coisa que a gente, ai, pronto, eu já vou perdoar. Não é uma decisão fácil, na verdade, é uma decisão que a gente precisa tomar, mas o perdão mesmo é uma dádiva de Deus e é um presente para nós, porque você ficar carregando a amargura daquela pessoa, de quem te fez mal, é como se estivesse carregando aquela pessoa para onde você vai. Porque você vai comer, você lembra daquela pessoa, você vai dormir, você lembra daquela pessoa, você tá viajando, você lembra daquela pessoa, você tá, sabe? Tudo que você faz, você tá lembrando e aquilo te traz uma raiva. Você vai falar daqui, você fala com raiva, com ódio, e aquele sentimento ruim cresce dentro de você e faz nova mancha de pecado dentro de você. Enfim, é melhor perdoar. E então você tem que pedir: Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa, abençoa a vida dessa pessoa, para que ela não faça mais esses erros, que ela possa receber a tua graça, ela possa sentir o teu amor. E aí você começa a orar, interceder pela vida daquela pessoa e você vê que Deus está transformando a tua vida. De dentro para fora é algo genuíno de Deus, é algo maravilhoso. Quando você sente que aquilo saiu de você, você consegue falar daquela pessoa sem sentir aquela raiva novamente. Você fala daquela pessoa, você fala daquela situação que te feriu, você não vai esquecer, não vai ficar com amnésia daquilo. Mas aquilo você fala assim, nesse aí, aonde abundou esse pecado, superabundou o amor de Deus. Ah, que maravilha, né? E, enfim, eu falo assim para vocês, eu sei que a gente não consegue, né, expressar tudo isso para nossas crianças, mas se vocês conseguirem sentir isso, vocês vão conseguindo achar as palavras para ensinar as crianças como é bom a gente perdoar, né? Olha o quanto Jesus teve que perdoar, ele foi traído, ele foi pelos seus, ele foi abandonado pelos seus, ele foi rejeitado pelos seus e mesmo assim ele cumpriu com o seu propósito na cruz. E ela diz: Senhor, não impute a eles esse pecado. Olha que amor é esse. Então é isso que nós temos de Deus. Se nós temos o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo tem amor aí. E é com esse amor que nós vamos amar o próximo que nos feriu também, certo? E agora a gente vai para a nossa parte de orar a Deus. Como que a gente faz essa oração? Primeiro você vai começar louvando e adorando o nome do Senhor. Ah, meu Pai, Deus querido e maravilhoso, Deus forte, benigno. Ah, Deus maravilhoso, Deus de amor. E vai adorando o nome dele. Eu te exalto, Senhor, meu Pai. E aí você começa a agradecer as bênçãos que ele fez para você. Eu te exalto pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família. Eu te agradeço pela minha escola, pelos meus amigos,
pela minha igreja. Eu te agradeço, Senhor, meu Pai, porque o Senhor em todo momento está conosco e demonstra o seu amor nos pequenos detalhes. E aí vai orando e agradecendo a Deus. Mas Deus, com tudo que o Senhor faz para mim, eu não mereço, pois sou uma pecadora, eu sou um pecador. Eu entristeço a tua face, eu ainda guardo mágoas dentro do meu coração, eu ainda tenho tristeza, eu ainda não consigo servir a ti como eu deveria. E vai orando, né? Dessa forma, você vai falando pequenas frases para suas crianças, mas seguindo essa ordem. E aí você começa, né, confessando seus pecados a Deus e fala: Senhor, muda esse quadro, muda essa história, cria em mim um novo coração para que eu possa te adorar. Cria em mim um novo coração. Olha como Davi orava para o Senhor. E aí você termina a sua oração falando: é tudo que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que lindo. Então, ore com as suas crianças, façam ela né, incentive elas a orar também dessa forma, para que o nome do Senhor seja glorificado e não tenhamos crianças que cheguem ali e não saibam falar com Deus. Tenha um tempo de ouvir a voz de Deus, orar até sentir o Senhor respondendo as suas orações, né? Então, é isso que é ter intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Às vezes o Senhor fica te cobrando, vai, confessa o que você fez, isso, vai sentindo, que você vai sentindo aquela dor, aquele pecado, e ele vem com aquele bálsamo te curando, é uma bênção. Então, é esse tipo de intimidade que nós falamos, que nós precisamos ter com Deus. E quanto antes nos ensinar nossas crianças, melhor vai ser para eles. Amém? E para encerrar, deixa eu ver aqui. Olha só. Aqui fala assim que nós, às vezes, não sabemos orar como convém. Olha o que fala em Romanos 8, 26, 27. Fala assim, ó, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, olha que lindo. Então, se você não sabe, Senhor, me ensina a orar. Eu quero orar dessa forma, eu quero chegar, alcançar o teu coração, Senhor. E o Espírito Santo, ele vai te conduzir por esse caminho e você vai chegar e você vai sentir a presença do Senhor e vai ter uma vida transformada. Amém? Continuando lá, o nosso joguinho, né? Para encerrar, como que nós vamos brincar? É o brincar com o dado da oração. Os nossos alunos são pequenininhos ainda, mas nós precisamos aqui orar a palavra de Deus. Então, nós temos a nossa oração de intercessão, nós temos essa oração que nós vamos ensinar às nossas crianças, mas é importante que a gente ensine eles a orar a palavra de Deus. Por isso que nós temos que conhecer a palavra do Senhor. Tem tantas promessas na palavra do Senhor que não se materializa para nós, porque nós não oramos como convém. A Bíblia mesmo fala, né? Vocês não recebem porque pedem mal. Então, ali a gente leu, né, que a gente não sabe orar como convém. Então, essa brincadeira aqui vai dar uma ajudada ali para vocês. Esse é o dado da oração. Você vai recortar ali, vai dobrar, vai colar. E vocês viram que em cada espaço desse quadrado tem algum pedido de oração. Ó, vai orar pelas pessoas que não são salvas, vai orar pelo departamento da igreja, vai orar pelos desempregados, pelos doentes e pelos amigos. Certo? Nós vamos começar ali, ó, orando pelos amigos. Então, quando a criança jogar o dado, se cair essa face do dado para, né, para cima, ele vai orar pelos amigos. Então, você vai abrir a Bíblia lá em Eclesiastes 6,14, que diz assim: um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Então, como que você vai orar a Deus? Pai, eu te peço, Senhor, um amigo como está na tua palavra, um amigo fiel, segundo o seu coração, e livre de amigos que me conduzem para o mal. Prepara um amigo, Senhor, que seja segundo, né? E vai orando sobre isso, mas declarando a palavra do Senhor. Aí, e isso você vai fazer com todos. Ali, ó, Lucas 19:10, né? Quando fala ali, para orar pelas pessoas que não são salvas, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pai eterno, que se cumpra a tua promessa, que se cumpra o que está na palavra, que o Senhor veio buscar e salvar quem estava perdido. Então me leva, Senhor, até essas pessoas, que me ajuda a cumprir o seu ID. E assim a gente vai orando a palavra de Deus. Olha lá, agora Salmo 128:2 diz assim, ó:
Você comerá do fruto do seu trabalho, e bênçãos e prosperidade serão suas. Ali para quem está desempregado, né? Então, Senhor, meu Pai provedor, em sua palavra está escrito que comemos do fruto do nosso trabalho. Por isso eu te peço que abra a porta dos empregos. E você vai orando e declarando a palavra de Deus ali, o que o Senhor for colocando no seu coração, certo? Temos em seguida o Isaías 53:5. Pelas suas feridas somos curados. Essa é quando a face ali do doente estiver na frente. Então, Pai, nós tomamos posse da sua palavra que diz que as suas feridas, nossas feridas, as nossas dores foram curadas através das suas feridas. E aí vai nos dando a fé para alcançar essa bênção, essa cura, e vai orando por isso. E assim é por todos os motivos ali, olha. No Marcos 18:20, é pelos departamentos da igreja, que fala assim, ó, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ai, quando Deus está no nosso meio, milagres acontecem, cadeias são quebradas, vidas são libertadas, e a gente vai vendo, né, transformadas. Então, você vai orar isso, Paizinho querido, colocamos a nossa igreja e toda a sua liderança em suas mãos. Pedimos que venha abençoar a cada um e a todos os demais membros, pois nos reunimos em teu nome para te adorar, e a tua palavra nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria conosco, que a sua presença seja constante em nossas vidas. E assim você vai orando. Eles são pequenos, não vão conseguir memorizar toda essa palavra, mas por isso é que eu passo para vocês, professores, porque se vocês entenderem como é orar a palavra de Deus, e olha que a Bíblia tem inúmeras promessas, né? Se você quer algum assunto, quero saber como que eu posso orar pelo meu filho, digite lá filhos, você vai ver ali a Bíblia falando, né? Que eles sejam como flechas atiradas a longe, né? E vai orando, e vai orando, e vai orando. Então, é uma bênção, assim, você coloca essas palavras, esses versículos e fala, a tua palavra me diz, a tua palavra me garante, e assim por diante, certo? Então, essa é a minha brincadeira. É claro que para suas crianças você vai falar bem resumido. São algumas frasezinhas de oração. Ensina eles a orarem e eles repetem a sua oração na primeira vez. Na segunda vez, você já deixa eles orarem à vontade. Vamos ver se eles aprendem. E vai fazendo e vai mediando ali até que eles entendam como é orar. Essas são as imagens que eu trouxe para vocês. Mas cada professora, se você achar. E foi muito fácil que eu fiz assim para mim montar isso daqui, porque as citações do versículo eu encaixei ali, né? Só tinha as imagens. Então eu coloquei lá, oração, versículos que falam de família. E aí eu fui lendo todos os versículos e aquele que tocou meu coração, eu escrevi ali e falei, não, vou orar em cima dessa palavra, vou orar em cima dessa promessa. Certo? É mais ou menos assim que vocês podem fazer. E crie esse hábito, tanto você quanto a sua família, para vocês verem como é diferente orar a palavra de Deus. Amém? Então, são essas minhas sugestões. Que Deus abençoe vocês e até a semana que vem. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Tchau, tchau!